Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Maiara Castelar e você é muito bem-vindo aqui. Esse vídeo é a segunda parte sobre o diagnóstico que eu recebi de gestação anembrionária. Primeiramente, eu quero começar esse vídeo agradecendo a todas as mensagens que eu recebi no Instagram de pessoas que ficaram impactadas ou ficaram emocionadas, pessoas que se identificaram com a história, que passaram por isso. Fiquei muito feliz em receber o carinho das pessoas, isso é muito importante. Estou aqui com um lencinho para dar umas pausas aí no vídeo e poder me secar, porque realmente o calor tá muito grande. E se eu colocar o ventilador aqui, vai fazer ruído, então eu vou tentar contar para vocês dentro do possível aqui, com a pele, né, tão oleosa que dá pra fritar um ovo. Mas a gente supera as adversidades. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, assim que eu recebi o diagnóstico, né, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui pra você. Em algum lugar aqui da tela vai estar aqui o link pra você acessar o vídeo anterior e assistir um pouco dessa história. Eu terminei o vídeo falando até o ponto em que a médica me deu o diagnóstico. E agora eu vou contar um pouco pra vocês como foi esse processo de receber o diagnóstico e da expectativa para saber se realmente era gestação anembrionária ou não. Quando eu recebi o diagnóstico, a minha amiga estava junto comigo, conforme eu relatei para vocês. Então ela viu ali, a médica, como eu também relatei, não é uma médica inexperiente, é uma médica experiente, ela cuida de pacientes com gestação de risco. Então é uma médica que sabia o que estava fazendo e sabia o que estava falando, né? Realmente, o saco gestacional estava vazio, não tinha nada. Depois vocês vão entender, porque eu vou colocar um trecho da ultrassom que eu fiz depois, né? A ultrassom que ela pediu para eu repetir. Não tinha nada. Uma das coisas que ela falou ali comigo, o saco gestacional, pelo tamanho que ele estava, tudo estava já indicando que era uma gestação anembrionária, né? Eu até recebi mensagens de pessoas falando, não, mas aconteceu isso comigo, eu fiz a ultrassom cedo demais e o feto não apareceu e tal. Na minha situação, no meu caso, o saco gestacional ele já estava grande, ela mediu ali, inclusive não tá no vídeo porque a minha amiga não estava gravando essa hora, mas ela falou, olha o tamanho do saco gestacional, já era para ter alguma coisa, ou seja, tudo indicava que a gestação estava evoluindo sem o embrião. Tendo aquele diagnóstico, eu fiquei arrasada ali, né, saí do consultório chorando muito, porque a médica ela foi enfática, ela não me deu esperança, ela não falou assim, olha, não tem e vamos esperar, porque pode acontecer de aparecer e tal. Não, ela foi bem enfática. A ultrassom, como vocês viram no vídeo anterior, não estava aparecendo nem a vesícula vitelínica, não estava aparecendo. Se, né, teoricamente, existisse um feto, já era para a vesícula aparecer, pelo menos a vesícula, né? O bebê talvez não aparecesse, mas a vesícula teria que aparecer. E ela não apareceu nem a vesícula, não apareceu o bebê, não apareceu nada. Então, realmente, tudo ali estava indicando que era, né? Eu saí de lá arrasada com aquele diagnóstico, eu chorei muito, a minha amiga tentou me acalmar. Eu lembro que eu fui pro carro dela e eu só chorava, assim, e eu tentava digerir aquilo, sabe? E ao mesmo tempo eu falava com Deus, porque eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Por que eu sempre falo que eu não estava entendendo nada? Porque antes de tudo aquilo acontecer, eu fazia as minhas orações com Deus em relação a ter um próximo filho. E eu falava com Deus que eu queria ter um próximo bebê, um próximo filho, se o Senhor me desse condições de criar, de cuidar, de ter saúde para gerar, de ter saúde para ter, né, o bebê, ter o parto. Saúde pós-parto, porque no pós-parto, né, não é fácil. Sempre muito desafiador. Então, assim, foram várias coisas que eu fui conversando com Deus e eu pedi a Deus que se fosse para acontecer alguma coisa ruim, que Deus não permitisse que eu engravidasse. Então, quando eu recebi essa notícia, eu não entendi por que Deus permitiu. Entende? Porque eu falo que eu não tava entendendo. Enquanto a minha amiga ficava olhando ali pra mim, coitada, ela tentando me ajudar de alguma forma e ela tentando me acalmar, eu tava em outro planeta. Eu tava em outro lugar, sabe? Eu não tava ali, né, naquele lugar ali. Lembro que ela ligou pro meu marido, pediu pra ele encontrar a gente, contou pra ele o que tinha acontecido. O Vinícius estava muito tranquilo, graças a Deus, porque alguém precisa estar nessas horas.
Nós fomos pra casa dela, a minha única vontade era de ir embora. Eu falava isso o tempo todo pra ela: eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E ela falava assim: você não pode ir pra casa porque as crianças vão te ver assim e tal. E eu falava assim: eu só quero ir embora. Parecia que eu estava numa realidade paralela. Eu não tava ali, sabe? Só o meu corpo tava ali, mas a minha alma, minha mente, meu espírito tava longe, assim, longe, bem longe. Eu vim pra casa mal, arrasada. Cheguei em casa, conversei um pouco com as crianças, né? Não falei nada a respeito do que tinha acontecido, mas eles perceberam que eu não estava bem. E nesse momento eu me recordo de ter questionado a Deus o porquê, né, daquilo está acontecendo comigo. E eu acho que não é pecado você questionar a Deus, não é pecado você perguntar para Deus. Até porque Jó passou por isso e ele fez questionamentos a Deus. Não só Jó, como vários outros na Bíblia fizeram questionamento. Eu acho que o único que talvez não fez foi Abraão, né? Quando Deus pediu Isaac e ele, sem questionar, ele confiou e ele entregou. Naquela noite eu me recordo, eu não sei dizer pra vocês ao certo se eu estava acordada ou se eu estava dormindo, mas a sensação era que eu estava acordada, meio que dormindo. E eu sonhei, né, que Deus estava colocando a mão na minha barriga e ele estava montando o feto, o corpinho, a cabecinha, o bracinho. Era como se eu estivesse vendo Deus montando o bebê na minha barriga e eu via isso como se fosse uma ultrassom. É muito louco isso, mas é uma visão que Deus me deu, né? Foi uma visão que Deus me deu. E aí eu lembro que eu despertei assim e eu... Sabe quando você tem um sonho que você desperta ofegante? Eu despertei ofegante. E aí eu falei assim: meu Deus, será que eu realmente... Será que isso é verdade? Será que foi uma visão? Será que eu projetei isso na minha mente porque eu não quero aceitar que realmente não tem bebê? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não contei pra ninguém dessa visão, desse sonho. Guardei pra mim. Até porque eu fiquei com receio das pessoas não acreditarem, por questão mesmo da minha expectativa de gerar o bebê e tipo assim, as pessoas não levarem a sério ou tipo assim, desacreditar do que tinha acontecido. Então eu guardei pra mim, eu peguei um caderno, escrevi uma carta pra Deus e falei naquela carta ali tudo que tinha acontecido e falei pra Deus assim no final, né, que seria só entre eu e ele e eu não iria contar sobre isso pra ninguém. Eu anotei, eu sempre faço isso, quando assim, tipo, eu tenho a impressão de que Deus tá me dando uma visão, que Deus tá falando alguma coisa comigo, eu pego um caderninho que eu tenho e eu escrevo nesse caderninho pra eu não esquecer, porque às vezes tem coisas que acontecem comigo, tipo, coisas que Deus fala comigo e que demoram um certo tempo pra acontecer. E tipo assim, quando acontece, aí eu tipo, cara, Deus falou isso comigo lá atrás e tal. Então hoje eu pego, anoto com detalhes, com riqueza de detalhes, para que quando aconteça aquilo que Deus falou comigo previamente, eu volte lá naquele caderninho, naquelas anotações e vejo ali aquilo que se concretizou na minha vida, né? Aquilo que Deus revelou para mim no secreto. Porém, na minha humanidade e também diante do diagnóstico que eu recebi, eu fiquei com dúvida, muita dúvida. Na verdade, eu achava que era mais eu do que Deus. Tipo assim, eu achava que essa visão era mais uma projeção minha, um desejo meu, uma vontade minha, do que realmente, de fato, Deus falando comigo. Então, foi uma semana muito difícil. No sábado eu acordei, fiz essa anotação no caderninho, porque o exame foi na sexta, né? No sábado eu acordei muito cedo, porque eu já tinha perdido o sono. Fiz a anotaçãozinha no caderno, peguei minha Bíblia, orei, falei com o Senhor. E eu me lembro, assim, claramente de falar com o Senhor: Pai, eu não tô preparada para passar por isso. Eu não tô preparada para passar por um aborto, eu não tô preparada para passar por uma curetagem. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Naquele momento eu falei com Deus assim, falei com Jesus, né? Falei com os três, eu converso com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. E eu falei assim: Senhor, eu te entrego meu bebê. E eu falei assim para Deus: isso não vai me impedir de te adorar. O que tá acontecendo, né? Não o bebê. Isso que eu digo, o contexto da situação, né? Eu falei assim: isso não vai me impedir de te adorar, de te servir, de te louvar. E eu falava isso chorando, 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 chorando. E eu falava assim: Jesus, eu não sei por que eu tô passando por isso. Se for para gerar testemunho para as outras mulheres,
que sofreram um aborto, tudo bem. Só que eu não consigo passar por isso sozinha. Me ajuda, por favor. Eu não consigo passar por isso sozinha. Eu não vou suportar passar por isso sozinha. Eu não vou suportar passar por esse processo sozinha. E quem me acompanha aqui no canal, que assistiu vídeos meus anteriores, sabe que eu estava em tratamento para transtorno de ansiedade generalizada. Eu comecei tomando medicação. Nesse ano, eu acho que eu não gravei esse vídeo, não contei isso ainda, mas em janeiro desse ano eu comecei a tomar antidepressivo, porque eu já estava no comecinho de uma depressão, por conta de várias coisas que foram acontecendo comigo. Então, desde que eu recebi o diagnóstico da gestação, a minha psiquiatra já tinha suspendido, né, o antidepressivo. Ela trocou por um outro mais fraquinho. Então, assim, eu falei com Deus, falei, Pai, se o Senhor não ficar comigo, se o Senhor não caminhar do meu lado, eu vou afundar. Eu vou afundar nesse vale. Porque eu não tenho força. Eu não tenho força. Mas eu aceito aquilo que o Senhor está trazendo para mim. Se é para eu passar por isso, ok, Deus, eu aceito, eu vou passar, eu te entrego. E aí eu falava para Deus. Essa é a parte difícil. Eu falava para Deus assim, Deus, eu sonhei com esse bebê. Eu amo. Eu já imagino como ele seja ou ela, né? E eu te entrego. É seu. E ali Deus foi me falando coisas, Deus foi me revelando coisas a respeito disso, desse processo que eu estava vivendo. E uma das coisas que Deus falava comigo era sobre o quanto Ele nos ama, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor sofre quando Ele perde um filho. Isso o Senhor falava claramente comigo. Que essa dor que eu tava sentindo de perder um bebê é uma dor que Deus sente todos os dias quando Ele perde um filho sem salvação aqui na terra. Alguém que rejeita Ele por não conhecer a palavra, alguém que tá vivendo no mundo do pecado. A Bíblia o tempo todo fala isso. Jesus veio para isso. E Deus começou ministrando isso no meu coração. Jesus começou ministrando isso no meu coração. Essa dor de perder um filho. É a mesma dor que Deus sente todos os dias, gente. Todos os dias Deus sente essa dor. Todos os dias. E eu lembro que eu tive assim, muito momento de intimidade com o Senhor quando eu passei por isso, porque eu pude sentir assim, 0,1% da dor que Deus sente, gente, porque Deus não morreu na cruz por nada. Ele sofreu para estar na cruz. Ele tomou os nossos pecados sobre si. Tipo, ele tava ali, sabe, demonstrando todo o amor dele. E ele se dispôs, sabe? Às vezes eu fico pensando, né? Falei, gente, Deus é doido. Criou a gente, né? Criaturas livres para que a gente tivesse a liberdade de rejeitá-lo. E a gente fez isso, né? A gente rejeitou ele. E ele veio aqui novamente para se relacionar com a gente. E foi crucificado pelos nossos pecados. Então, isso era muito claro, assim, para mim. Era muito nítido. Essa dor no coração de Deus, sabe? De perder um filho. Não o filho Jesus, que eu quero dizer, porque Jesus está com Deus na glória. Mas eu digo nós, seres aqui da terra. Filhos de Deus, criaturas que o Senhor fez, né? Que fez a imagem e semelhança. E depois Deus... Ele começou ministrando no meu coração que Ele estava me permitindo sentir isso por mulheres que passaram e passam pela situação de aborto. Não é uma coisa fácil, tá? O aborto, ele marca a vida de uma mulher. Seja um aborto planejado, ou um aborto espontâneo, ou um aborto por questões médicas, em que a mulher ela precisa tirar por várias questões biológicas. Até mesmo quando a mulher aborta porque ela não tem condições de cuidar dessa criança e ela acha que o único caminho é esse. Então o aborto, ele marca a vida de uma mulher. Não é uma coisa assim que você vive e que você esquece. É uma coisa que vai te marcar pro resto da vida. Pro resto da vida. E nenhum filho substitui o outro. Nenhum filho substitui o outro.
Eu vi uma vez, né, uma mulher que ela falando assim, serzinho, tratando a criança como um serzinho. Eu não tô pronta pra te receber agora, mas na próxima. Não é a próxima, gente. Aquela vida é aquela vida. Não vai vir outra vida. Tipo, ele não vai vir de novo como se fosse uma reencarnação. Então, nenhum filho substitui o outro, né? Qualquer pessoa que faça o aborto, isso vai te marcar pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida, você vai carregar essa marca. E Deus ministrava isso no meu coração, dessas mulheres. E eu lembro, gente, que era uma dor, assim, sabe? Era uma dor que parecia que tava arrancando um pedaço de mim. Um pedaço da minha alma, assim. Eu não sei explicar a profundidade disso que eu vivi. Mas eu sei que Deus tem um propósito com esse vídeo, Deus tem um propósito com esse testemunho. Então aquela semana foi se passando, foi uma semana muito arrastada, sabe? De noites mal dormidas, de chorar, de não pensar. E aí vem as questões das pessoas da minha volta, né? Falando que não tinha bebê, que não iria ter, que era pra eu me conformar. Eu lembro que uma das pessoas que mais, assim, me deu força foi a minha mãe. A minha mãe, se eu começar a chorar aqui, eu não vou parar. A minha mãe, ela foi um sinal de Deus pra mim, porque a minha mãe é uma pessoa, assim, ela até vai brigar comigo se ela ouvir isso. Ela sempre foi muito negativa, né? Negativa no sentido assim, a minha mãe, ela prefere se preparar pro pior, né? Então, sabe aquela pessoa que o tempo fechou enquanto os outros estão falando assim, não, vai ter sol. Ela fala assim, não, gente, vai chover. Então essa é minha mãe. E justamente nessa semana do diagnóstico, foi uma das pessoas que mais me deu força para eu ter fé. E eu lembro que um dia eu tava muito mal, chorosa, na cozinha, limpando as coisas e falando com Deus. E ela chegou assim na porta. E ela falou assim, eu creio que tem um bebê na sua barriga. Eu creio que Deus não vai permitir você passar por isso. Eu acredito que você tem um bebê. Eu lembro que eu chorei assim, abracei ela. Isso acho que foi numa quinta-feira. E quando foi na sexta, né? E eu tinha falado com Deus, eu falei assim, Senhor, eu não tenho força nem pra ter fé de que realmente vai aparecer alguma coisa na próxima ultrassom. E aí eu falei com ele, eu falei assim, Senhor, se realmente essa visão que o Senhor me deu for verdadeira, se realmente tiver um bebê aqui, manda alguém falar comigo. E aí foi minha mãe que falou na quinta-feira, assim, né? Na quinta-feira não, na sexta-feira de manhã, no dia do exame, eu tava assim, gente, despedaçada, eu tava com tanto medo. Eu lembro que eu passei mal no trabalho e uma amiga do trabalho me levou pra um quartinho e eu chorava, gente, chorava. E ela falou assim, tenha fé. Você é uma pessoa de fé. Creia que seu bebê tá aí. Foi a segunda pessoa que Deus mandou. E ali eu tentava buscar forças, né? Buscar forças no Senhor. Não, os meus enjoos não pararam. O sono não parou. A médica tinha avisado que mesmo sendo gravidez anembrionária, os sintomas permanecem, porque o corpo ainda não entendeu que não tem o feto, né? Tem ali, ele continua liberando substâncias na corrente sanguínea como se o feto estivesse ali. E aí, quando chegou a hora da ultrassom, meu marido foi comigo. Eu não falei nada pra médica que fez, não quis revelar nada pra ela, não mostrei exame anterior, não fiz nada, pra que não influenciasse na hora do exame. E aí fui fazer o exame, né, na sexta-feira. E muito nervosa. Quando ela introduziu o aparelho, foi
acho que o momento mais emocionante assim da minha vida. Quando ela introduziu o aparelho e eu não quis olhar assim de cara, né? Porque eu tava com medo do que eu ia ver ali. Eu vou colocar pra vocês o vídeo. Gente, lá tava o bebê. Quando ela introduziu o aparelho. Que eu vi aquela imagem. Mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Ó, agora vamos acalmar para não atrapalhar o exame. Aqui a bolsinha d'água, tá vendo aqui, ó, o saco gestacional, tá aqui. Grandinho, que não tinha nada semana passada, agora já tá. Nossa, tem uma semana? Aham. E não tinha nada? E não tinha nada. Tem alguma coisa de errado. Eu vou botar uma corzinha aqui dentro. Isso é a prova que ele tá vivo. A cor. Tem cor, tem vida. Mas eu chorei tanto. E ela falou, e ela sem entender, ela falou assim: por que você tá chorando assim, menina? E eu falei assim: doutora, não tinha nada. Não pode. Impossível que não tenha nada. Eu falei assim: eu fiz uma ultrassom na semana anterior e não tinha nada. Falei assim: a médica me pediu pra levantar, baixar, e ela não conseguiu visualizar o feto, me deu já o diagnóstico de gestação anembrionária, gravidez anembrionária, e ela falou comigo que não tinha nada e que nem iria ter. E aí eu contei toda a história, a médica ficou incrédula. Por quê? Porque o bebê já tava grande, gente, já tava grande, com a vesícula vitelínica já com balãozinho para formar a placenta, né? Porque é a vesícula que nutre o feto até a formação da placenta. E não tinha nada, né, na ultrassom anterior. Então, assim, tava totalmente incompatível com a ultrassom atual. Totalmente incompatível. Por quê? Vou explicar para vocês. Essa diferença de uma semana era para aparecer a vesícula e o bebezinho grudadinho na vesícula. Porque não tinha nada na ultrassom anterior. Essa seria a lógica. E depois de 15 dias, aí sim apareceria o feto e a vesícula, aquele balãozinho desprendido do feto, o feto já grandinho. E na minha situação, foi um intervalo de uma semana. O feto estava grande. E outra coisa, eu consegui ouvir o coração. Vocês têm noção que eu fui do nada pro tudo. E quando eu ouvi o coração batendo, gente, eu nem sei explicar o que eu senti naquele momento. Naquele momento estava se cumprindo uma promessa do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha história. Era algo sobrenatural, sabe? Pessoas mandaram pra mim: ah, mas isso aconteceu comigo, né? Porque eu fiz a ultrassom cedo demais, e aí eu tive que esperar um bom tempo pra fazer de novo, pra conseguir ver o bebê. Gente, eu não esperei um bom tempo. Eu não esperei muito tempo. Eu esperei 7 dias. O Senhor fez um milagre em 7 dias. Em 7 dias estava lá o feto, lá já com o coraçãozinho batendo. Deu pra ver ele mexendo assim o bracinho. Deu pra ver a vesícula igual um balão fora ali. E a médica não acreditou. Ela falou assim: não pode. Quem fez o seu exame? Ela queria saber quem era a médica que tinha feito o primeiro exame 7 dias atrás. E ela viu, ela falou assim: não, mas essa médica que eu conheço é uma médica conceituada. E aí ela foi e falou assim: deixa eu ver o exame. E aí eu fui, peguei o exame, o marido pegou o exame e deu a ela. E ela olhou o exame e ela falou assim: nossa, realmente não tinha nada, eu tô sem acreditar. Aí ela falou assim: não, deve ter tido algum problema o aparelho, sendo que não era o aparelho. Lembra que eu contei pra vocês no vídeo anterior? Eu não sei se eu contei ou se eu cortei essa parte, que tinham várias gestantes lá, que eu tava tão ansiosa, que me deu dor de barriga e que eu fui a penúltima. Então eu não era a única daquele dia, tinham várias gestantes. Então se o aparelho deu defeito, ele tinha que ter dado defeito pra todo mundo. Ele tinha que ter dado erro em alguma gestante que estava ali. Por que ele ia dar erro só comigo? Ainda teve uma gestante depois de mim. Então, assim, eu falei com a doutora: não tem como o aparelho dar defeito, porque tinham várias gestantes ali naquele dia, várias mulheres aguardando para fazer a transvaginal. E aí
foi assim, um misto de emoção. Meu marido ali comigo também. Eu chorava e agradecia a Deus. E foi algo assim tão extraordinário, tão sobrenatural, porque Deus estava ali cumprindo algo que Ele falou comigo no secreto, uma visão que Deus me deu. E uma coisa que eu aprendi, sabe? Existem coisas que o Senhor, Ele não vai usar ninguém. Ele não vai usar profeta, Ele não vai usar pastor, Ele não vai usar liderança, Ele não vai usar ninguém. Ele vai falar com você. Eu tinha muitas dúvidas, porque eu nunca vivi essa experiência, então eu não sabia se aquilo era uma projeção que eu estava fazendo de um desejo do meu coração, ou se aquilo realmente era Deus que estava fazendo, sabe? E ali naquele momento, sabe quando Deus fala assim, filha, sou eu que tô fazendo, não é você, o que eu te mostrei é real tudo que eu revelei a você. E eu tenho certeza, gente, Deus não revelou porque Ele gosta especialmente de mim, ou Deus fez isso porque eu sou especial para Deus. Não, porque Deus ama todos, mas Deus fez isso para que a sua glória fosse revelada, para que eu fosse instrumento dele na vida de outras pessoas, porque isso não pode parar em mim. Assim como mulheres que perdem seus filhos, mulheres que passam por dores absurdas, e elas usam essas dores para trazer cura. E eu, assim como Deus me permitiu viver um milagre para que eu gere cura na vida de outras pessoas, na vida de outras mulheres, para que eu gere cura para outras pessoas, sabe? E não é porque Deus ele gosta especialmente de mim, ou porque eu sou uma pessoa de fé, ou porque eu vou à igreja, ou porque eu sou certinha, não. Mas porque Deus quer usar a minha história como um instrumento de salvação para a vida de outras pessoas. E foi algo extraordinário que Deus fez, sabe? Algo extraordinário. E eu tenho plena consciência de que esse milagre que eu vivi, ele não é meu. Esse milagre, ele não é para que eu detenha ele para mim, mas que eu transborde na vida de outras pessoas. Para que eu transborde na vida de milhares de pessoas, se assim Deus permitir. E o Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu estou com 17 semanas, completo 17 semanas amanhã. Vou fazer uma ultrassom essa semana para ver como que tá o bebê. E eu estou confiando no Senhor. Eu estou confiando no Senhor. Ah, Mayara, mas então sua vida é perfeita. Não, gente. Eu tenho passado por tanta dificuldade, por tanta tribulação nessa gestação, que vocês não têm ideia. Não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Tem sido uma luta constante. Mas eu sei que Deus está comigo. E eu falo pra vocês que milagre não é garantia de fé, milagre não é garantia de relacionamento com Deus, porque se fosse assim, Jesus não teria sido crucificado. As pessoas não teriam duvidado da santidade dele, não teriam duvidado da natureza dele. Pedro não teria abandonado Jesus, porque Pedro viu os milagres que Jesus fez. Então, eu hoje tenho consciência de que o milagre que Deus fez em mim não é garantia de nada, gente. Nada. Eu preciso continuar buscando a presença do Senhor. Eu preciso continuar me entregando, me consagrando, porque se eu me afastar, eu morro. Se eu me afastar, eu não tenho vida, não há vida em mim. Se tirar Deus de mim, não sobra absolutamente nada. E nessas últimas semanas eu tenho vivido processos internos, conflitos internos, onde eu tenho me sentido tão indigna de receber qualquer coisa da parte de Deus. Eu falo, Senhor, eu não sou nada, eu sinto vergonha, sabe? Então assim, eu sei que o que Deus fez não é pra mim. Deus fez pra alcançar você. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai chegar, sabe? Eu não sei, mas eu vivi processos profundos com Deus. E compartilhar isso com vocês, expor essa história com vocês, de tudo isso que eu vivi. E eu quero agradecer a todas as mensagens que eu recebi, agradecer o carinho de todo mundo, agradecer você que ficou aqui até o final, que assistiu essa história, o vídeo até o final, esse testemunho. Eu oro e peço a Deus para que não pare em você, mas que o Senhor te use para levar esse testemunho para outras pessoas, não por mim, mas para a glória de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é fiel. Ele vê tudo que a gente passa. Então, se existem coisas que Deus está permitindo você passar, você enfrentar, por mais louco que isso pareça, você é capaz. Você é capaz de enfrentar. A dor que você está enfrentando, eu não sei qual é. Deus está vendo. E Deus, ele vai te capacitar. Nesse mundo, a palavra diz, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então, é uma verdade do Senhor para a nossa vida.
né? Então eu quero agradecer para você que chegou até aqui nesse vídeo. A minha história não termina aqui, né? Vocês vão me acompanhar aí até o parto, né? O bebezinho nascer. E eu voltarei aqui com outros vídeos, porque tem mais coisas que eu preciso falar com vocês. Então, essa história tá só começando, né? Mas desde já eu quero agradecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar uma mensagem carinhosa. Eu leio, gente, as mensagens, eu respondo as mensagens, eu curto as mensagens. Isso é muito importante pra mim, inclusive pro canal, né, pra continuar com a criação de conteúdo. Mas o mais importante desse vídeo é que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado. Que Jesus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.